Saúdo a todos os irmãos, todos vocês que estão ouvindo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Viemos aqui para falar sobre um tema da Palavra de Deus e o de hoje é comunicando Cristo aos outros. Comunicar Cristo aos outros. Nós devemos sempre comunicar a Palavra de Deus, que ela é o remédio para a humanidade, o remédio para a nossa alma, o remédio para o corpo, para a alma e para o espírito. A palavra de Deus, ela é viva e nós precisamos sempre testemunhar, falarmos do amor de Deus. Não devemos ser egoístas de ficarmos somente com as bênçãos, com as grandezas de Deus para nós, mas precisamos falar para os outros o que Cristo faz e fez e vai fazer na vida de quem segue. O testemunho de Jesus é maravilhoso e ele vai chegar em quem está precisando de ouvir esta palavra, esta lição sobre os feitos do Senhor Jesus, sobre o que ele faz, sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele vai fazer, a vida de quem crê no santo nome dele. No livro da carta, segunda carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 20, está escrito: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós que conhecemos ao Senhor, nós precisamos testemunhar do seu amor, da sua graça, porque uma vez nós nascidos de novo, uma vez nós crendo no seu sacrifício, nós recebemos o Espírito Santo e esse Espírito Santo vai agir em nós para nos transformar, para nos ensinar o caminho da justiça, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ajudar na caminhada até chegarmos no céu. Essa é a missão do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele intercede por nós quando nós não sabemos como pedir da maneira certa. E essa ajuda do Espírito Santo nos transforma e nos faz viver uma nova vida debaixo da palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante, como falamos, do que uma espada de dois gumes. Ela entra no coração da gente. Ela muda tudo. Então nós, como seres transformados, fomos escolhidos por Deus como seres humanos transformados, para mostrar do seu amor e da sua graça a outros também. Isso nos faz representantes de Deus, porque a palavra diz aqui que nós somos embaixadores, ou seja, representantes de Deus aqui na terra, porque nós somos cidadãos dos céus. Está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esta palavra nos mostra que o Senhor nos deu uma ordem, após que nós receberíamos, né, aqui no caso os discípulos estavam lá ouvindo essa palavra, os primeiros, que eles iriam receber essa virtude do Espírito Santo e ia vir sobre eles e seriam testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essa promessa é para nós, porque ele disse: ide e fazei discípulos a todas as gentes, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho falado. E assim, nós somos discípulos de Cristo, né? Os apóstolos foram aqueles que ele escolheu no princípio, né? Tem os 12. Os 12 depois foi colocado mais um para substituir Judas e o apóstolo Paulo. Mas nós somos todos discípulos, ou seja, seguidores de Cristo Jesus. Ele é o nosso professor, o nosso mestre, o nosso amado amigo. E nós, crendo nele e recebendo a virtude do Espírito Santo, temos esta missão de ser testemunha de Jesus Cristo até a consumação a consumação dos séculos, mas aqui diz o texto, até os confins da terra. Ou seja, em todo lugar, em toda parte, nós temos que testemunhar de Cristo. Testemunhar. Ser testemunha da grandeza de Deus. E para nós sermos testemunha, nós precisamos vivenciar algo para ser testemunha daquele fato, daquele acontecimento, daquilo que a gente presencia, a gente pode ser testemunha. Por isso precisamos conhecer ao Senhor cada dia, no sentido de viver a sua palavra, obedecer, para que nós sejamos testemunhas. Ou seja, vivermos o Evangelho, vermos Deus trabalhar na nossa vida, e assim nós seremos realmente testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo nas nossas vidas, por onde nós estivermos. Precisamos de receber a virtude do Espírito Santo. Então, para nós testemunharmos, precisamos de buscar sempre a virtude, a presença, a capacitação do céu, pois nós não somos capazes, mas Ele prometeu nos capacitar. Ele prometeu ir conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E aqui nós temos que testemunhar porque é uma ordem de Deus. Foi Jesus que disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem. Que nós possamos cumprir ela. Pregar este Evangelho. Ser testemunha, testemunhar das grandezas do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 11, diz: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então é por isso que devemos ser testemunhas de Cristo, porque Jesus nos amou e nos deu essa oportunidade de recebermos este Evangelho e nós devemos compartilhar, porque da mesma forma que nós sentimos-nos bem, que nós recebemos tantas bênçãos de Deus e a principal delas é a nossa salvação e a nossa libertação, nós precisamos compartilhar isso com as outras pessoas. É por isso que o testemunhar é um ato de amor. Então temos que não sermos orgulhosos, nem nos acomodarmos somente porque nós já conhecemos o Evangelho, mas também é como está escrito, o que de graça recebestes, de graça dai. E assim nós recebemos de graça e pela graça, e assim nós temos que entregar também, como representantes de Deus, entregarmos este Evangelho para as outras pessoas, falarmos desta grandeza que é servir a Deus, para que eles tenham acesso também às mesmas bênçãos e assim nós estamos amando uns aos outros, porque a maior forma de amor é falar, é viver e é falar do Evangelho de Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram.
eis que tudo se fez novo. Então essa nova pessoa precisa falar desta nova vida, destas novas atitudes que tem, testemunhar daquilo que Deus fez em sua vida, da transformação espiritual em todo o seu viver, vindo através do seu Senhor, que é Jesus Cristo, que transforma o homem, do seu Salvador que te salvou, que lhe deu essa chance de seguir a Ele, de olhar para cima, de ter uma nova herança, uma herança no céu, de ter, aleluia, um novo caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então precisamos falar dessa grandeza, dessa operação que Cristo fez e faz na vida daquele que dá lugar, pois Ele está chamando a todos. E o canal de bênção é você, sou eu. Sejamos canais de bênçãos. O canal é um espaço onde se faz uma ligação. Por ali se passa algo. Então que nós sejamos canal de Deus, que passe por nós a graça de Deus e chegue a outra pessoa. É necessário nós termos essas novas atitudes geradas pelo Espírito Santo. E é necessário falar de Cristo, porque o mundo precisa de Cristo. Jesus disse que ele veio para os doentes, né? Para os perdidos. E o mundo jaz no maligno, então é necessário que haja luz aonde estão as trevas. É necessário que nós sejamos essa luz. É necessário nós vivermos a presença de Deus diariamente. É necessário falar de Deus porque as pessoas estão perdidas. Uma grande parte está perdida. Você pode ver. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que existiria no fim uma geração corrompida e perversa. E nós estamos vivendo nesse tempo. É necessário, porque elas são como os cegos. Precisam de ver, não conseguem enxergar que o caminho é Cristo. E às vezes a gente até critica alguém até critica, mas isso é a cegueira espiritual. Essas atitudes estranhas não vêm de Deus. E as pessoas só vivem assim, mergulhadas na destruição, porque elas não deram lugar para Cristo. Então é preciso Jesus, aleluia, entrar nessas vidas. E para entrar é preciso abrir a porta. E para abrir a porta, para ouvir, é preciso falar, né? A voz de Cristo está ecoando, mas nós somos boca de Deus, né? João Batista, quando estava no deserto pregando, ele disse que era a voz. Era a voz que anunciava o caminho do Senhor, né? Que preparava. A voz que clama no deserto. Então, que nós sejamos essa voz que clama, que anuncia a preparação, que há chance, que há escape, que há livramento da parte de Deus para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, que há libertação disponível no céu, que há o celeiro de Deus cheio, disponível para nosso uso. Glória a Deus, que há libertação, que há transformação, que há resposta divina para quem buscar enquanto se pode achar. E para isso nós não podemos ser egoístas, não podemos olhar para as pessoas com olhos diferentes, mas com os olhares de amor, de que todos precisam de Cristo.
Não devemos fazer acepção de pessoas, tanto ricos como pobres, de diversas classes. Todos têm uma alma. E essa alma só é preenchida e salva pelo Evangelho de Jesus Cristo. E nós que temos que levar, porque nós já conhecemos este Evangelho. A Bíblia diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Efésios capítulo 10 está escrita essa palavra. Então, que nós possamos pregar, falar, porque assim irão ouvir, e assim poderão crer, e assim poderão ser transformados em invocar o nome do Senhor, e quem invocar o nome do Senhor será salvo. Diz a Bíblia: invocar o nome do Senhor, ou seja, servir somente a Deus. Sabemos que às vezes alguém diz: eu conheço Deus, mas é necessário nós levarmos essa palavra, porque todos precisamos, nós mesmos precisamos de ouvir a palavra de Deus diariamente, de ler, e temos que levar a todos. Nós temos que ter essa responsabilidade espiritual e olharmos e identificar o que está precisando. Isso é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a fazer. O que estamos fazendo? Se nós formos salvos por Ele, se nós fomos transformados por Ele, somos uma nova criatura. Se nós fomos vivificados, pois lá em Efésios 2:1 diz: os vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então Ele nos deu uma nova vida, vivificou, nos deu vida, mesmo nós estando mortos em ofensas e pecados. Jesus chegou para mudar esta situação, de nos dar uma transformação espiritual para a glória dele. Glória a Deus. E vos vivificou. Só quem dá vida é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos vivificados por Ele. O nosso espírito ganhou uma nova vida. Se nós somos habitação de Deus, ou seu corpo passou a ser habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Então nós temos um dono. Depois dessa transformação, Ele ordena a nossa vida. E nós somos o templo dele. O templo era o lugar de adoração, de oração. Dali, o templo do Antigo Testamento era conhecido como casa de oração para todos os povos. É assim que Jesus disse. Ali era oferecido sacrifício a Deus, de louvor, de gratidão, de remissão, de holocaustos, que era para o perdão dos pecados também, do povo. Perdão não, cobria o pecado, né? E ali tudo era no templo, então nós também, como templo de Deus, nós somos isso também. Nós somos para louvar e não para murmurar. Nós somos para engrandecer a Deus. Nós somos para bendizer e não amaldiçoar. Nós somos para glorificar o nome dele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós somos para oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto verdadeiro, é a nossa vida para Deus. O culto racional é oferecer a Deus a nossa vida. É isso. Então, se nós somos o templo de Deus, nós podemos
Temos que testemunhar de Cristo. Para Jesus é a cabeça do corpo e Ele é quem nos rege. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim nós deixamos tudo ser controlado por Jesus. Ele é quem nos rege. Nossos desejos, o Espírito Santo começa a trabalhar e nós temos desejos do céu e precisamos compartilhar isso a outras pessoas para que elas também sintam desejo de servir a Deus. Que elas sendo transformadas, elas estarão com os desejos voltados para o alto também. Porque a nossa alma clama por socorro e só Jesus pode transformar. E assim clamamos em alta voz, como diz a palavra de Deus. É um grito verdadeiro da liberdade, é a pregação do Evangelho. A dependência de Cristo e a independência do testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que testificar da nossa transformação, que Jesus transforma, converte, muda. Converter é mudar, transformar. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a porta, que é o escudo, melhor dizendo, que faz nós vencer o mundo, é a fé no Senhor, que salva e liberta. Salvação não vem de nós, é dom de Deus, né? É de graça, pela graça de Deus, através da fé em Cristo, como Salvador. Se creres, ele será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Temos que testificar desta fé em Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, por isso devemos estar sempre falando da palavra de Deus. Compartilhar com os outros a experiência com Jesus. O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Temos que compartilhar do que ouvimos e vimos. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Então, testemunhar a transformação de vida. Testemunhamos calados e falando. Andando, vivendo e falando, melhor dizendo, a palavra de Deus. Até quando a gente passa por algum lugar, alguém pode olhar para nós e ver Cristo em nossa vida. O missionário foi incumbido por Deus de ir para uma terra de pessoas que ainda não tinham conhecido o Evangelho. E lá, a missão dele lá foi de testemunho, de viver. Testemunhar vivendo a palavra. E ele foi, mas Deus o orientou a que ele não disse nada. E com o passar do tempo, ele voltou, veio embora, e com alguns anos, outro missionário Deus mandou para aquele lugar. E quando o missionário começou a falar sobre Jesus, que Jesus amava, que Jesus perdoava, que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo, então eles disseram, faz 10 anos que ele passou por aqui, tantos anos que passou por aqui, corrigindo. E depois eles identificaram Jesus na vida daquele missionário, porque ele passou fazendo o que Jesus fazia. Então, que coisa importante é nós vivermos Jesus, né? Vivermos o Evangelho. Eles diziam que ele tinha passado por ali, mas na realidade foi um missionário, porque seguidor de Cristo significa, cristão significa pequenos Cristo, ou seja, exemplo de Cristo. Cristo tem que estar vivo em nós, na nossa maneira de viver. E assim é importante de falar de Jesus e de viver Jesus em toda a nossa vida, porque levamos sal para o mundo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E o sal, se não salgar, será pisado pelos homens.
Mas se o sal salgar, vai conservar e dar gosto. E a luz, se estiver debaixo de um alqueire, não vai iluminar de nada, não vai servir de nada. Então nós temos que brilhar. Brilhar. Como nós devemos falar de Jesus? Nós temos que ter um testemunho compreensível, ou seja, nós temos que falar que a pessoa entenda. Se nós não soubermos falar, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos ensinar a falar. Jesus disse que quando fossem levados aos reis e aos tribunais, não temesse o que falar, porque o Espírito Santo ia dar a palavra. Mas a gente tem que ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo vai lembrar o que é que a gente precisa falar. E a palavra, quando a gente está em comunhão e vai direcionado por Deus, a palavra ela vai de encontro com a necessidade, ou do presente ou do futuro, né? Ou de algo quando Deus quer revelar do que aconteceu também. Por isso devemos andar não na direção dos homens, nem das pessoas, nem na nossa, mas na direção de Deus. E a palavra tem que ser, não precisa ser algo esplêndido, né? Como a gente quer dizer, assim, com muito conhecimento humano, é bom a gente conhecer, mas temos que fazer o que Deus mandar. Tanto se prega por uma palavra como por muitas palavras, é do tanto que Deus mandar, do tanto que Deus direcionar, do tanto que for necessário. Às vezes a gente chega, faz uma oração, a gente às vezes chega, prega, ora, canta, porque a necessidade, quem sabe é o Espírito Santo que a pessoa está precisando. Então nós temos que pedir a direção ao Espírito Santo para falar de forma simples, né? E Deus sabe, uma palavra às vezes já muda tudo, porque Deus sabe trabalhar. Então, que nós venha falar. Se você diz, eu não sei falar, mas fale que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que todo que crê nele será salvo. Que aquele que vem até ele, ele recebe. Essa palavra ela é de salvação. Todos nós temos o que testemunhar de Jesus. Às vezes vem algumas coisas que tentam atrapalhar, que é o nosso medo. Às vezes há alguma coisa contrária que vem contra a gente para que a gente não fale de Cristo, mas a gente sabe que nós não podemos parar, porque nós não viemos aqui para agradar os homens, nós viemos aqui para agradar a Deus. Disse Pedro, importa agradar a Deus e não me envergonho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, não tem distinção. Quem crê para viver o Evangelho, não importa a raça, não importa o país, não importa quem seja, se crê no Evangelho, glória a Deus, esse Evangelho salva, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho salva aquele que crê. Glória a Deus. Então, vendo a ousadia de Pedro e João, nós devemos fazer como eles, né? Sempre falar de Jesus. Glória a Deus. Vendo a ousadia de Pedro e João, essa palavra que eles ficaram admirados, porque sabiam que eles não tinham estudo. Então, não precisa ter estudo, ser formado para pregar o Evangelho. Você precisa pregar a palavra. Glória a Deus. Falar de Jesus. Todo aquele que crê, a nossa missão, né? Louvado seja o nome do Senhor, quem deu foi Jesus. O Evangelho transforma, quem disse isso foi Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós não se envergonhamos do Evangelho de Cristo. As pessoas fazem tantas coisas erradas, né, na rua e ninguém se envergonha nem acha feio. Mas às vezes quando a gente vai falar do Evangelho,
aí já serve de muitas coisas, mas nós não somos daqui nem viemos para ficar, nós vamos para o céu. Glória a Deus, e é como Noé. Quando chegou o dilúvio, aí não adiantava mais. Aí quantas vezes talvez pensaram, por que eu não ouvi a pregação de Noé? Né? Mas Deus mandou Noé pregar. Quem não quis foi o povo. Então que nós clame a Deus, sejamos servos e falamos, sabendo que o Evangelho de Cristo, ele nos transforma, ele nos prepara lugar no céu. Glória a Deus, Jesus preparou para nós ir, nós siga a palavra. Glória a Deus, que nós esteja pronto para qualquer hora nós sair daqui, porque esse Evangelho é poder. Glória a Deus, é poder, é o Evangelho que cura, que liberta, que transforma e que acima de tudo salva o ser humano. Ele, Jesus Cristo, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Ele liberta. E quem crê, recebe. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Paulo ele foi acusado e ele foi levado a Roma, mas Deus disse que ele ia para se apresentar perante reis, para isso era testemunho, para ele dar testemunho de Deus. E ele disse que era devedor tanto a sábio que nem ignorante, como a grego, como a bárbaros, enfim. Ele disse que estava nele com o desejo de ir para Roma anunciar o Evangelho. Ele disse que estava pronto para anunciar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ali Paulo estava passando por algumas dificuldades, porque pregar o Evangelho também não é tão fácil, mas vale a pena. Por isso ele enfrentou motins dos judeus, uns estavam fazendo complô para matá-lo, mas Deus tem os seus modos de agir e deu livramento a Paulo até a hora certa. E assim ele expressou dessa forma que desejava. Depois, já na carta aos Romanos, ele expressou assim, depois que ele passou tudo, que queria ver os irmãos, queria ir até os irmãos de Roma, e disse que era devedor a judeus, a grego, a todo, porque ele queria mostrar o Evangelho que tinha transformado a vida dele, porque Deus o tinha incumbido para isso. E assim, vale a pena servir a Jesus Cristo. Ele deu essa expressão dizendo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder e salvação para todo aquele que crê. Glória a Deus. Então, ele, como era uma pessoa muito honrada e cheia de títulos, era romano e era judeu, ele falava grego e assim, outras línguas. Mesmo assim, ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque a coisa maior e mais sublime é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas... E assim ele continuou firme no seu propósito, mesmo alguns contrariando ele, perseguindo, porque ele era um cristão, agora um seguidor de Cristo, ele que antes era contra, então agora ele passou a ter essa experiência de pessoas ficarem contra ele, tentando impedir. Mas ele continuou firme no propósito de servir a Deus, porque, como ele disse, tudo que ele tinha era esterco para ganhar o reino de Deus, para agradar a Deus. E assim, o Evangelho de Cristo, ele transforma o homem. Aqui tudo falha, tudo fica,